Oi, pessoal do RH Top 5, tudo bem? Eu sou o Cassiano, sócio da Growth Consultoria. Vou estar aqui trazendo para vocês a palestra sobre Metas Fast, né? Potencializando a execução da estratégia e o alcance do desempenho individual e organizacional. Queria agradecer ao pessoal do Top of Mind de RH pelo convite e espero que vocês gostem, tá ok? Eu vou compartilhar então aqui nosso material, fazer também uma apresentaçãozinha da Growth, a palestra, então, Metas Fast, potencializando a execução da estratégia, e nós da Growth temos aí como um propósito, nosso propósito, contribuir com os clientes para obter, de fato, resultados sustentáveis e não apenas ter um produto de prateleira ou sair atendendo pedidos. Vamos entender, né, o que está se passando, quais os motivos para fazer algum trabalho, que tipo de resultado que de fato se espera, para que a gente possa direcionar os projetos para realmente obter esses resultados. E temos também uma característica de ter uma atividade acadêmica também, né? Buscamos contribuir com o avanço e compartilhamento de conhecimento em gestão de pessoas. Desde a nossa fundação, um dos nossos sócios fundadores, o professor da FEA USP e coordenador da FIA, Joel Dutra, coordena a pesquisa FEX, Lugares Incríveis para se Trabalhar, em parceria com o UOL. E eu e meus colegas somos também professores, temos uma formação de mestrado, doutorado, e nos dividimos aí na equipe aí com foco maior em consultoria, mas também podendo ter essa atividade acadêmica. A gente tem, então, uma equipe altamente qualificada, temos mais de 30 anos no mercado, centenas de projetos realizados em tudo que é tipo de organização, privada, pública, terceiro setor, médio, grande porte, e também empresas menores. Buscamos ter sempre um atendimento personalizado, customizado, entender bem o que o contexto do cliente demanda e construir soluções aderentes à estratégia, a esse contexto. E viemos desenvolvendo ao longo do tempo metodologias próprias, né? Volta e meia a gente publica artigos, seja na mídia ou mesmo em eventos acadêmicos, então estamos sempre antenados para levar para os nossos clientes um pouco do que se vê na literatura e, eventualmente, também se valer dos casos e experiências para fazer algumas publicações. Nós atuamos nesses 7 grandes assuntos, desde estratégia de pessoas, proposta de valor do empregador, gestão de desempenho, cargos de carreira, remuneração e recompensa são assuntos que a gente trabalha aí desde o início da organização, são carros-chefe nossos, podemos dizer. Processo acessório um pouquinho mais recente, são uns 15 anos, mas que surgiu também para a gente poder potencializar o uso dos modelos de competências que a gente vinha desenvolvendo já para os nossos clientes. Temos atividades também de treinamentos pontuais, educação e desenvolvimento, até justamente pelo nosso lado acadêmico, e também podemos trabalhar em cultura, gestão da mudança. Aqui alguns livros em que a gente pôde participar, uma boa parte do próprio professor Joel, que eu já citei, mas eu, professor Ney, professor Hipólito, né, temos também feito algumas publicações, participado aí da organização de livros ou de capítulos de livros e de artigos. Eu sou graduado e mestre pela FEA USP, sou sócio da Growth, como eu falei, também já trabalho há bastante tempo na FIA como consultor, já fui gerente de projeto, né, em vários projetos da FIA e também da Growth, e leciono na FIA desde o ano 2000 em especializações e MBAs nesses assuntos, gestão estratégica de pessoas, desempenho, competências, carreira, sucessão e remuneração. E também, mais recentemente, tenho participado dos MBAs da Fundace, da FEA USP de Ribeirão Preto, o MBA em Gestão de Pessoas da Exalc, USP do PSEG, e mais recentemente ainda tenho assumido disciplinas no MBA Executivo do INSPER, e já atuei também nessas outras instituições. Bom, feita a apresentação minha e da empresa, vamos para a palestra, né? Bom, a administração por objetivos, talvez muitos já conheçam um pouquinho dessa história, isso surge aí pelas propostas feitas pelo Peter Drucker, né, um dos grandes pensadores e da gestão, da administração de empresas. Em 1954, ele lançou o livro The Practice of Management. Ele já vinha acompanhando como consultor algumas empresas, inclusive a General Motors, liderada na época pelo Alfred Sloan, e ele, com base nessa experiência, foi acompanhando como que essas empresas, né, definiam
objetivos e metas e estruturou a ideia da administração por objetivos. Então, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a trazer que uma organização tem que projetar o seu futuro, tem que ter um propósito, uma missão, uma visão, valores e pode também definir objetivos corporativos e cascateá-los, desdobrá-los, né, para as diretorias, gerências e até mesmo para os indivíduos, né? E o Drucker já propunha um processo tanto top-down, que vinha da estratégia, mas também bottom-up, com a participação das pessoas, né, para a definição das próprias metas, né? Um outro sujeito aí que contribuiu bastante para o assunto de objetivos e metas foi o Edwin Locke. Ele começou a estudar o assunto aí na década de 60 e até os anos 2000 e pouco a gente encontra trabalhos do Locke. O foco dele foi estudar o efeito de metas na motivação, né? No modelo dele, um dos aspectos que ele trabalha são as características dos objetivos. Ele foi percebendo nos estudos que objetivos específicos e que têm um bom nível de dificuldade costumavam não só ser mais motivadores, como estarem associados a desempenhos melhores, mais altos. Então, um exemplo clássico, né? Você diz para um caminhoneiro, faça o melhor que você conseguir, faça quantas viagens você conseguir. Comparado com a sinalização de uma meta, faça 10 viagens em X dias. Né? Ele foi estudando esse tipo de situação e foi percebendo que quando havia essa especificidade, a tendência, né, não só da motivação estar mais bem definida, orientada, mas também da possibilidade de obtenção de um resultado melhor. Então, além da especificidade, da dificuldade da meta, o Locke foi percebendo também que a aceitação da meta pela pessoa era um fator, ou é um fator, que também está ligado a quanto a pessoa se compromete com aquela meta, direciona esforços. Assim como também a crença de autoeficácia, que a pessoa entende que tem condições, capacidades para atingir aquela meta. Se esses fatores forem observados e bem trabalhados, e houver também feedback, né, relativamente regular sobre como as metas estão sendo atingidas, o Locke verificou que isso contribui, então, para a motivação das pessoas e para o desempenho, para o resultado obtido. Mais à frente, aí, no início da década de 80, George Doran foi quem criou esse acrônimo, né, SMART, que em inglês quer dizer inteligente, esperto, né? E isso já em 81, e ainda hoje é bastante conhecida conhecido esse acrônimo, essa sigla, como queiram, né? Então, a meta SMART, ela bebe da fonte do Locke, né? Especificidade, dificuldade, a possibilidade também da meta ter aí a questão da influência da pessoa. Então, o SMART, né? Inclusive é interessante notar que tem uma certa variação, né? E eu trouxe as duas principais variações em relação ao que significam as letras. O S, o M e o T não tem tanta variação. Normalmente a gente encontra como específicas, mensuráveis e delimitadas no tempo. São critérios de forma. O A e o R, forma das metas, né? Nem tanto do conteúdo propriamente dito. Já o A e o R, eles têm alguma variação. O George Doran, quando propôs essa ideia do SMART, ele designou o A como metas atribuíveis e R como metas realistas. Mas ao longo do tempo, aí na prática, né, eu mesmo, a primeira vez que eu vi isso em aulas, e nem lembro que professor ou que texto, mas se falava do A como atingível. Quer dizer, atingível com um nível de desafio. Tem que ser difícil, mas não pode ser impossível. E relevante, associado à estratégia, né, é um critério de ser relevante e que as pessoas consigam ver sua influência no alcance da meta, para que elas considerem que o esforço vai ser relevante em prol do alcance daquela meta. Tá? E, trazendo um dado da FEX, que eu até já comentei sobre essa pesquisa, que é realizada anualmente, aí, com mais de 300 empresas, indo para 400, né? A gente percebe que a definição de metas é uma prática super comum aí no nosso mercado. Assim como também em outros países há uma grande predominância do uso de metas, nem sempre para todos os indivíduos da organização, mas né, como um instrumento aí bastante utilizado. Então, nos lugares incríveis para se trabalhar, nos 140, 100% declararam que tem metas definidas formalmente.
e mesmo as não classificadas têm uma grande maioria, né? 84% que declaram. Então, não dá para a gente fugir muito do assunto, né? Por mais que a gente vá trazer aqui, né, a ideia do FAST como inspiradora aí de melhorias, de ajustes, de ganho de resultado realmente com essa prática, a gente também sabe que não tem receita de bolo, né? Eu costumo brincar também em aulas, né? Smart é uma das coisas mais fáceis de explicar, não necessariamente é tão fácil de aplicar. Bom, vamos falar das metas FAST, né? Que é o assunto aqui da nossa palestra principal. A fonte que eu estou trazendo aí do Donald Sull e Charles Sull, da revista aí do MIT, With Goals, Fast Beats Smart. Então, qual que é a ideia, né? Eles fazem aí uma contraposição e defendem aí que as metas FAST vão superar as metas SMART. Ainda que o título sirva também para dar uma chamada, né? A gente vai ver que não necessariamente há uma oposição entre SMART e FAST. Vamos prosseguindo aí que a gente chega lá. O que quer dizer o FAST, né? F de frequentemente discutida, A de metas ambiciosas, S de metas específicas, né? O mesmo S lá do SMART, por isso que a gente não pode também dizer que há uma total oposição entre os dois acrônimos, né? E transparentes. Então, metas SMART, metas inteligentes, metas FAST, metas rápidas ou ágeis, como queira. Vamos explorar um pouquinho, então, cada uma das letrinhas? Então, o que esses autores propõem aí em relação a metas frequentemente discutidas? São alguns benefícios, né, quando a gente trabalha aí as metas, estando na nossa agenda, né? Eu já acompanhei empresas, estava uma vez fazendo um diagnóstico de cultura e percebendo que a empresa tinha algumas dificuldades em relação à estratégia e metas. E papo vai, papo vem, um dos gestores chegou e falou, ó, o problema, Cassiano, é o seguinte, a gente chega aí para definir as metas e a gente tem uma semana para definir as metas para ver elas daqui a um ano. E aí acaba que essas metas não têm muito valor para a gente, acaba sendo algo mais para colocar no papel. E aí, quando a gente tem um processo desse tipo, né, não costuma ajudar mesmo muito, não. Então, a meta frequentemente discutida, ela vai ajudar a fornecer orientações para a tomada de decisão, manter sempre na agenda aí as metas, facilitando com que os profissionais tenham foco, né, nesses resultados, possibilita também vincular feedbacks regulares de desempenho a objetivos concretos e um ponto bastante importante, né? Ninguém tem bola de cristal. Eu nunca vi nenhuma empresa definir metas no início de um ano e no final desse ciclo todas as metas serem exatamente 100% atingidas. A gente não tem essa capacidade de previsão toda. Então, com metas frequentemente discutidas, a gente pode avaliar o progresso gradualmente e na medida que a gente percebe que a gente está errando a mão, né, para mais ou para menos, permite que se corrigir os cursos, né, fazer correções de rota, né, para que elas façam sentido e continuem orientando o desempenho adequadamente. Né? Então, um ponto também que é bastante discutido, a gente tem percebido, pelo menos desde 2012, né, com o Manifesto Ágil lá da Adobe, e que outras empresas de diversos segmentos têm trabalhado, que é uma questão dos prazos de metas. Né? Para alguns negócios, definir uma meta anual, se vivencia uma dinâmica de mudanças muito grande, acaba trazendo algumas dificuldades em relação a mudanças de prioridades, mudança de contexto e até invalidação de algumas metas, se a gente não olha para elas com bastante regularidade. Agora, não quer dizer que a discussão frequente implique em ter metas trimestrais, né? Nesse gráfico que eu trago também aí do texto do Sull e Sull, a gente vê com base aí numa amostra de 79 empresas do Better Works, que é um site mantido lá pelo John Doerr, um grande patrocinador da ideia das metas FAST e OKRs. A gente percebe que isso vai variando pelos setores da economia e alguns setores considerados mais dinâmicos têm tido aí um percentual grande de empresas que definem metas trimestralmente. Mas como eu estava falando, não quer dizer que todo mundo tem que definir metas trimestrais. A discussão frequente que vai ajudar a gente a perceber se as metas que foram definidas no início de
de um ciclo continuam fazendo sentido ou se precisam ser modificadas. Então, a discussão frequente não implica que a gente vai sair revendo todas as metas a toda hora, apenas quando realmente a análise demonstrar que for necessário. Acho que um ponto importante também é não cair no curto prazismo. Não é porque eu posso ter uma dinâmica de grandes mudanças e demandar aí que eu olhe mais para o curto prazo e ajuste, se for o caso, que eu não possa ter, então, na empresa, metas também mais de longo prazo. É interessante aí que setores como mídia, tecnologia de informação e serviços financeiros, neste dado aí de 2017, mais de 80% das empresas já estavam trabalhando com metas trimestrais. Mas em setores mais tradicionais, como energia, indústria ou bens de consumo gerais, esse percentual ainda é bem pequeno. Então, entender qual que é o ciclo de negócio, os ciclos de trabalho, de projetos e iniciativas, também é um elemento importante para definir se a gente precisa definir e avaliar metas mais no curto prazo ou se isso faz mais sentido a médio e longo prazo, um ano ou até mais adiante. Então, depende muito. A gente tem que sempre lembrar que as pessoas, quando recebem uma meta, precisam ter um tempo para executar ações em prol da meta. Então, fazer uma meta muito curta pode ser que as pessoas mal tenham tempo de realizar justamente essas ações. Tá ok? Então, a letra F tem a ver com a discussão frequente. Pode implicar revisões também mais frequentes, mas não necessariamente. E cuidado também com um olhar excessivamente de curto prazo. Sobre a letra A, do ambicioso, né? Se a gente pega a segunda versão do A, do Smart, né? A primeira é atribuível, que tem que ter alguém para designar. A segunda é alcançável, ela já tem um pouco essa pegada, por isso que não é totalmente não há totalmente oposição entre Smart e Fast, né? E aí também algo que é difícil de explicar, desculpa, que é fácil de explicar mas nem sempre tão fácil de praticar, na medida os objetivos devem ser difíceis, mas não impossíveis de alcançar. Então, quando a gente coloca metas mais difíceis, isso o Locke já tinha observado nos estudos dele, né, nas pesquisas, a gente tende a obter um desempenho melhor dos indivíduos, das equipes. E um outro ponto também, né, muitas pessoas podem, na dúvida, querer jogar seguro, né? Se eu tiver metas mais conservadoras, a chance de eu atingi-las aumenta, né? E não só em termos do valor da meta, mas da característica. Por exemplo, ao invés de ter alguma meta que vai implicar articular com o mercado, né, responder a concorrentes, eu posso colocar uma meta de redução de custo, que está totalmente sob meu controle e que pode, às vezes, até levar à falta de recursos para realmente cumprir objetivos de resultado, né? E uma meta ambiciosa, segundo esses autores, ajuda a buscar de forma mais ampla maneiras inovadoras de alcançar objetivos. Acho que é interessante que, assim, todo mundo, independente de a gente ter associado um incentivo financeiro para o alcance de metas, acho que a grande maioria das pessoas vai querer tirar 10, né, pessoal? Ninguém entra numa prova para tirar 5. Mas quando a gente trabalha uma meta muito ambiciosa, pode ser que a gente fique um pouco longe de 100%, mas o fato dela ser ambiciosa não quer dizer que quando a gente atinge a 60 ou 70, a gente foi mal. Só que isso tem que ser bem trabalhado para evitar frustrações, né? Se a gente tiver uma meta mais agressiva, no bom sentido, mais ambiciosa, a gente tem que pactuá-lo de forma que as pessoas entendam que se a gente não atingi-la totalmente, apenas se aproximar já pode ser um grande resultado e isso pode até ser comemorado, né? Mas isso pode dar alguma dissonância cognitiva nas pessoas, porque, como eu comentei, muitas delas vão, no primeiro momento, intuitivamente entender que o foco é atingir o máximo daquela meta, ou 100%. Mas uma meta ambiciosa, muitas vezes, vai ser bem difícil, um resultado um pouco menor já pode ser muito bom, né? Já uma meta mais tranquila de atingir, às vezes a gente supera o 100%, mas não gerou um resultado tão significativo, né? O John Doerr, né, que trabalha aí no Better Works, que mantém também o site What Matters, que tem vários exemplos e até cursos sobre OKRs, também vou falar de OKRs, Objective and Key Results, logo em seguida, tem tudo a ver com metas FAST.
ele defende que tem que se tomar muito cuidado com associação direta entre metas individuais, ainda mais no curto prazo, com incentivos financeiros, porque eles podem ser uma força muito grande para que se jogue seguro, né? E nem sempre o incentivo financeiro vai levar a um aumento do resultado esperado, né? Alguns outros estudos têm apontado, pessoal, que quando a meta é bem específica, bem clara, ela depende mais daquele indivíduo, não tem muita interdependência, quando as ações são relativamente fáceis de serem aprendidas, os incentivos vão levar ao melhor desempenho, mas se essas condições não forem atendidas, não necessariamente eles levarão, né? E um ponto importante é a noção de autoeficácia, já que a gente pode ter aquela dissonância cognitiva de o 100% ser tão difícil que eu posso ficar feliz se atingir um pouco menos, 80%, 70%, e se as metas vão trabalhar não só indicadores que estejam totalmente sob nosso controle, né? Então é preciso trabalhar nas pessoas a crença de que elas têm condição, né? Tem a possibilidade de pelo menos influenciar a meta, mesmo que não se tenha controle total, tá ok? Então metas fecha aí no ponto de vista do A ambicioso, é por aí, né? Metas ambiciosas. Interessante, né, que nessa pesquisa, nesse artigo, eles trouxeram uma outra pesquisa com mais de 360 empresas, com gerentes, e foi pedido que eles escolhessem, né, quais os 3 fatores que afetam mais as promoções na organização. Então, desempenho passado, conexões políticas, os relacionamentos, a adaptabilidade aí para mudanças, são os 3 itens aí, o past performance, né, desempenho passado, de longe aí, o visto como o mais frequente, né, com 61%. Ali na penúltima posição, né, perseguir objetivos ambiciosos, né, pelo menos nesse momento, para essa amostra, não é um critério que vai ajudar as pessoas a serem promovidas, pelo menos não é o que esses gerentes que responderam acreditam. Então, isso gera aí um sinalzinho de alerta para os critérios de promoção para a empresa que for trabalhar as metas FAST, o quanto que isso entra também, mais até do que o desempenho passado, como algo a ser reconhecido. Aí, falando um pouquinho do S, esse não é tão diferente do S do Smart, né? Isso ajuda, né? Metas específicas vão ajudar a esclarecer o que de fato se espera, ajuda a identificar o que não está funcionando e a corrigir rapidamente o curso, junto com a discussão frequente. Então, se eu tenho uma meta bem específica, eu estou olhando sempre, eu vou ter mais facilidade de fazer correções de rota, né? E, como a gente já viu ali pelos próprios estudos do Locke, uma meta específica ela ajuda também a aumentar o desempenho quando a gente compara com metas muito genéricas do tipo fazer o melhor, né? É interessante que na lógica aí dos OKRs são permitidas também metas qualitativas ou resultados-chave qualitativos. Nem tudo precisa ser traduzido em número, ainda mais as metas de curto prazo, em que às vezes algumas ações, alguns marcos qualitativos vão representar, assim, um avanço específico, né? Lembrando que não é porque a gente trabalha com números que a gente garante a total objetividade e evita todos os tipos de erros, né? Interessante também, para combinar a visão de curto e longo prazo, que o objetivo ele pode se manter, mas se eu estou olhando frequentemente isso, posso ter resultados-chave que vão se modificando conforme a gente avança aí, na execução daquele objetivo. E aí, exemplos de OKRs, né? E para as metas FAST costumam estar associados, né? Esse formato aí mais simples. De fato, né, pessoal? Embora eu já tenha dito que não há uma oposição total entre Smart e Fast, mas todas as vezes que eu fui trabalhar aí com empresas com metas Smart, às vezes se pautando também num Balanced Scorecard, a tendência é a gente ter aquela tabelona com vários critérios, nome, descrição, fórmula de cálculo, unidade de medida, que faz todo sentido para a metodologia Smart, acaba complicando um pouco e demandando mais tempo da gente, né? Então, na lógica dos OKRs, basta ter objetivo e alguns resultados-chave, de 2 a 5, que podem ser mais de curto, médio ou longo prazos.
né? Então, aqui apenas como exemplo, né, o objetivo, tanto anual quanto trimestral, estratégico e tático, é tornar a experiência do cliente incrível, e aí, que results anuais, né, resultados-chave, aumentar o Net Promoting Score, né, aquela perguntinha se você recomendaria, indicaria aquela experiência para outros clientes, né, aquele produto para outros clientes ou serviço. Então, aumentar o NPS de 6 para 8 no ano, aumentar a taxa de recompra de 5 para 15, reduzir em 20% o índice de reclamações comparado ao ano anterior. Vejo que, embora de um formato bem simples e bem direto, alguns elementos do Smart continuam aí, né? Tem a delimitação no tempo, tem a possibilidade de mensuração, a própria especificidade. Então, dá para a gente entender que o S do FAST tem a ver com S, com M e com o T lá do Smart. E aí, no trimestral, né, nos Key Results trimestrais, apenas como exemplo, né, efetivar 8 recompras por trimestre e aumentar o ticket médio de 1.300 para 1.500. Então, na lógica FAST, para dar especificidade, o que os autores e muitas empresas têm feito é trabalhar aí, ou recomendar o uso dos OKRs. E, finalmente, a letrinha T. Também tem T no Smart, que é delimitado no tempo, que não deixa de ser um fator de especificidade, mas no FAST são metas transparentes, né? Metas abertas, né? Então, quando a gente abre aí o conjunto de metas, as pessoas começam a conhecer. E aquela história da grama do vizinho ser mais verde pode tanto se intensificar quanto desaparecer, ou pelo menos gerar questões para a melhoria daquele conjunto de metas. Eu me lembro de um caso que eu pude acompanhar, de um gestor que teve o tempo para experimentar a proposição de metas da sua equipe para um período de cerca de 6 meses. Ele estabeleceu 2 regras nesse primeiro movimento. Primeiro, ele não ia interferir na proposta de metas de ninguém, né? Ele já tinha uma equipe relativamente madura, que tinha um bom nível, um excelente nível de qualificação, de formação, e já vinha comunicando algumas expectativas de resultados daquela área que ele gerenciava, né? Então, a primeira regra foi, pessoal, vocês que definem aí, eu não vou mudar nada de ninguém. A segunda regra foi, assim que todo mundo terminar, eu vou colocar no quadro da área para todo mundo ver o que aconteceu. E aí dar o quê? A transparência para essas metas. E o que ele verificou na prática? Houve propostas de metas de pelo menos 3 tipos. Alguns, especialmente os que estavam há pouco tempo na empresa e na área, colocaram metas bem difíceis, ambiciosas, até mais do que ele esperava, e talvez na avaliação dele nem seria possível de atingir. Outros colocaram as metas mais ou menos aí dentro do que ele esperava, e alguns foram aí no jogo seguro. Deixa eu colocar aqui a coisa mais simples, que eu me garanto. Na hora que isso foi posto no quadro da área, que fenômeno que ele observou? Esses últimos que tinham proposto metas mais tranquilas de atingir, chegaram para ele e pediram: será que dá para eu mudar a minha meta? Será que dá para eu aumentar um pouquinho minha meta? Por quê? Porque na hora que isso é posto de forma transparente, ele percebe que seus colegas, e às vezes com menos experiência do que eles estão colocando desafios maiores, gera até um sentimento de vergonha, né? O que esse gestor fez? Olha, convive com essa vergonha nesse período, eu vou te dar mais algumas coisas aqui para você fazer para não ficar também na mediocridade, e espero que no próximo ciclo você traga, né, metas mais condizentes aí com os desafios que a gente tem. Acho que também traz uma outra aprendizagem, né? Quando a gente vê primeiro esse tipo de metodologia, que é mais objetivo e tal, a gente acha que já vai estar tudo resolvido num primeiro momento. E não, pessoal, tem um aprendizado a ser feito. E às vezes a gente precisa ter um pouquinho de paciência e errar um pouquinho para poder ajustar e acertar mais daí em diante. Um outro ponto importante também é fazer a conexão, né, do que as pessoas fazem com a estratégia e objetivos da empresa, na medida em que as metas, desde corporativas, de diretoria, das áreas, das pessoas estão transparentes, abertas, as pessoas têm mais condição de fazer suas conexões, de entender, né, para onde que a empresa está indo, né? Por incrível que pareça, esses dias mesmo eu estava conversando aí com um prospect e comentou que tinha estratégia, mas que
a diretoria não estava muito afim de fazer grandes divulgações, o que eu achei bem estranho, não pude aprofundar, mas às vezes, né, esse link aí parece que não está claro para algumas empresas. Então, também é interessante entender as agendas de outras equipes e propiciar a possibilidade de ter algumas metas compartilhadas. A gente, às vezes, observa aí nas empresas, ou mesmo discutindo com alunos em aula, que metas podem levar até um egoísmo, a gente olhar só para a gente, então o certo é ter metas compartilhadas. Gente, meta compartilhada pode ser muito bom, mas precisa ter também um esforço compartilhado. Eu também atendi uma organização uma vez que a diretora jurídica percebeu que o diretor técnico tinha uma meta que ela poderia ajudar e não era a meta dela. E ela também tinha uma meta que ele poderia ajudar e não era a meta dele. Na hora que eles perceberam isso, no acompanhamento que eles estavam fazendo, que era, se não me engano, mensal, então tinha já uma discussão frequente, eles combinaram, eu te ajudo, você me ajuda. E quem sabe, né, no ano seguinte, e foi o que eles fizeram, a gente não compartilha esse tipo de meta, né? Tanto eu quanto você temos, pelo menos, essa meta em comum, não precisam ser todas compartilhadas. Mas também não adianta forçar a barra, né? Ter meta compartilhada em que talvez algumas pessoas nem tenham tanta influência. Então, não é que seja o certo ter meta compartilhada, mas na hora que a gente traz mais transparência para as metas, a chance das pessoas perceberem onde combinam seus esforços aumenta muito. E aí, dão uma vazão aí, a possibilidade de metas compartilhadas. E também evita atividades ou metas redundantes ou não alinhadas com a estratégia, né? Certa vez, né, numa organização, algumas pessoas colocaram metas do tipo cumprir o horário de trabalho, né? E o gestor deixou passar. Na hora que isso foi divulgado para os pares dele, para aí, isso não é meta, né? E realmente não é nem smart. Então, também permite com que eventuais metas mal definidas ou redundantes sejam retrabalhadas, ok? Aí o que é interessante também, dados do Better Works, né, são 79 empresas e mais de 10 mil empregados, né? Olha que curioso mesmo, né? E quantas vezes que um empregado, na média, olha as metas da sua própria equipe e de outras equipes. E até eu mesmo me surpreendo, né? 9 vezes por mês, na média, o pessoal olha metas dos outros e não metas da sua própria equipe. Mais alguns dados interessantes que estão no texto aí do Soul e Soul. Analisando mais de 60 mil metas do Better Works, que é uma plataforma, né, de tecnologia para as empresas colocarem os OKRs, suas metas, né? No Better Works, a opção de tornar pública a meta ou não, tornar transparente ou não, e mais de 90% das metas são públicas. Lógico que às vezes tem alguma meta que pode implicar algum risco jurídico ou que pode antecipar alguma decisão que impacte muito aí as pessoas, ou que seja aí confidencial em algum grau, tem uma questão de inteligência, ou mesmo de patente que seja, não dá para ser público, né? Mas grande parte das metas não vão ter essa característica. Então, mais de 90% dessas 600 mil metas são públicas e visualizadas mais de 2 vezes por trimestre, também remetendo ali à discussão frequente, análise frequente. E é interessante da transparência porque muitas vezes, né, eu até trouxe um exemplo de uma empresa esses dias que definiu, mas não quer divulgar, né, a sua estratégia, mas em muitas empresas, nesse estudo aí com 124 organizações, também do texto do Soul e Soul, menos de um quarto da média gerência diz conhecer as prioridades estratégicas, né? Então, na hora que a gente dá ênfase na transparência, né, gradualmente, uma grande parte, muito mais do que um quarto, dos gerentes devem aí, conhecer e dos demais empregados também, né, possibilitando aqueles benefícios que a gente trouxe aí de metas transparentes agora há pouco. E um terceiro estudo com 400 organizações, apenas um quarto dos gerentes diz que outros gerentes e áreas compreendiam seus objetivos, né? Também por falta de transparência ou de discussão frequente sobre as metas. Então, ter metas transparentes, propiciar uma visão ampla, sistêmica, pode ajudar aí em vários aspectos. E ainda há um espaço, né, por esses dados das 2 últimas pesquisas aí, desses 2 estudos, né, para aprimorar essa transparência e dar um melhor grau de conhecimento sobre as metas aí
quem está participando da empresa, seus gerentes e até mesmo demais empregados. Bom, agora que eu já falei um pouquinho, busquei sintetizar, já trazendo alguma análise crítica, eu faço alguns contrapontos, né, pessoal? Essa questão de ambição, a gente tem que tomar muito cuidado, não só pela dificuldade de realmente definir algo que seja difícil, mas não impossível, mas também em relação a que tipo de recado que a gente quer. Será que é o resultado a qualquer custo? E aí tem um texto muito interessante do Harris e Taylor, da Harvard Business Review, de 2019, não deixe que as métricas corroam o seu negócio, né? E eles trazem um caso bem interessante, ainda que não tão positivo, do banco chamado Wells Fargo, banco americano. Eles discutindo alguns vieses, especialmente o viés de efeito substituição. Quando a nossa estratégia é mais abstrata, mas a gente define metas mais concretas, o que é a tendência de boa parte das pessoas? Olha, a meta eu entendo, a meta ela é concreta, ela é objetiva, numérica, então eu vou perseguir o número, né? E não vou estar tão atento necessariamente, a não ser que seja provocado, para fazer relação. Será que esse número de fato representa a estratégia que eu defini? Metas fecha, eu discutir frequentemente, vai permitir ajustar, vai permitir comunicar mais a estratégia. Mas o que aconteceu no Wells Fargo foi que eles tinham uma estratégia de fidelização, mas que na descrição ainda qualitativa do objetivo já remetia à venda cruzada. E a meta era 8 is great. O que significava essa meta? É que cada cliente do banco deveria ter cerca de 8 produtos ou serviços na relação com o banco. Então, perfeito, né? Se a gente for olhar de forma mais simples e inicial, fidelizar os clientes quer dizer que eles vão ter mais relações com o banco. Mas na hora que entra a venda cruzada e na hora que a gente tem as questões também do contexto específico que foram estudadas e relatadas nesse artigo, alguns fatores aí acabaram prejudicando, né? Primeiro, a ambição exagerada, desmedida, né? Além disso, um acompanhamento praticamente diário, uma pressão, né, também diária, e uma gestão permissiva. Olha, o que importa é a gente atingir esse número de 8 aí, que ele é bom. Como que a gente vai atingir? Se a gente faz algumas vendas ruins para a gente conseguir uma boa, não importa muito. Então, a ênfase era obter um resultado a qualquer custo e não em aprender, né? E aí, o que o pessoal começou a fazer, né? Definida a meta, foram abertas contas e oferecidos cartões para os clientes, enviados cartões para os clientes, em torno de 3,5 milhões de contas e cartões sem clientes terem solicitado. Era o que acontecia aqui no Brasil há 15 anos. Quem já tem um pouquinho de idade nunca recebeu um cartão de crédito sem pedir, né? E teve que pedir para cancelar. Daí, isso era tão frequente no nosso mercado que diminuiu muito, né? Tem uma proibição que se faça isso. Mas lá o pessoal, né, tinha que atingir a meta, a questão da fidelização não foi trabalhada de forma adequada e houve efeito de substituição. Não importa fidelizar, o que importa é atingir 8 produtos e serviços por cliente. Então, só alguns números, tá, pessoal? Queda de vendas de cartões e contas correntes, abertura de contas correntes, foram de 42% e 35% logo em seguida, né? A empresa tomou multas de 185 milhões de dólares, teve que reembolsar os clientes em mais de 6 milhões de dólares, fez um acordo para indenização de mais 142 milhões, teve que fazer uma provisão de 3,25 bilhão de dólares, e em 2018, né, isso tudo começou em 15 e 16, né, a SEC, lá dos Estados Unidos, que regula o mercado financeiro e de ações, estabeleceu uma multa de 1 bilhão para o banco. Então, o banco até hoje tem buscado se recuperar desse problema, trabalhado aí um conjunto de metas e uma comunicação, uma participação na definição da estratégia muito mais, muito diferente do que era feito antes, mas ainda está no caminho aí de buscar a recuperação, né? Ainda é um caso em aberto. Então, a métrica é muito clara, mas a estratégia não era clara, e além disso também,
tinham incentivos financeiros significativos. Então, você soma isso tudo: cultura permissiva, ambição desmedida desde a cúpula, foco em atingir o resultado, não importa muito como se faz, se são feitas vendas bem feitas ou não, ainda tinha os incentivos financeiros. Um outro ponto também, né, pessoal, acho que eu já acabei comentando, né? É interessante, quando a gente fala pela primeira vez para quem não conhece Smart, o pessoal já vem com aquela ilusão: agora a gente resolveu a questão da gestão de pessoas, acabou a subjetividade. Não é nada disso, né? O fato de serem metas quantitativas não vão garantir por si só a objetividade total. E para a gente ir para os finalmente aqui, pessoal, né, os autores eles colocam uma oposição, como eu falei no início, entre as metas FAST e o SMART. Eu já trago um pouco de forma diferente. Eu acho que tem uma conexão entre os dois acrônimos, as duas técnicas. Elas não são totalmente incompatíveis, né? E o próprio S, como eu destaquei, ele é comum. Não foi na meta Smart que se diz que a gente define uma meta início de ano, só vê no final do ano. A meta Smart nunca implicou uma discussão não frequente, né? As metas Smart também nunca propuseram metas escondidas, pouco transparentes. E à medida que as metas Smart foram evoluindo no A, de atribuível para atingível, alcançável, desafiador, porém possível, elas também foram se aproximando da ideia da ambição. Então, acho que é bem interessante pensar no Fast e no Smart. Podem sim agregar, só tomar um cuidado de não achar que a gente está substituindo totalmente um referencial pelo outro. Acho que eles são mais, eles se somam mais do que se excluem. Tá ok, pessoal? Então é isso que eu preparei para vocês. Com certeza que se a gente fosse exaurir o tema, teria muito mais coisa para a gente falar, ainda mais se fosse trabalhar também remuneração variável, incentivo financeiro. Mas espero que vocês tenham gostado aqui. Se estimulem a utilizar essa ideia das metas FAST, das metas SMART, e a ler aí o texto que eu me referi. E espero que vocês tenham gostado. Então, meu muito obrigado a todos aí e um bom evento para vocês. Tomara que vocês gostem também das demais palestras, tá ok? Um forte abraço, pessoal. Até uma próxima.